Bom dia, bom dia. Aqui Vitor Guerra falando. E o que tá rolando? Antes de começar o assunto desse vídeo, eu e o pessoal do time aqui, a gente percebeu que quando a gente está no carro costuma ser mais fácil de falar, porque é um momento já em que você está, entre aspas, ocioso. Você precisa estar atento, ativo, mas muitas vezes é um tipo de atenção e de atividade que não toma toda a sua atividade mental. E vamos aproveitar esse tempo ocioso para conversar. E o que a gente percebeu é que a gente nunca tá só de boas, né, no carro. Nem quando eu tô sozinho. Normalmente no carro é um período onde eu fico conversando comigo mesmo sobre as coisas que estão rolando, sobre as reflexões, sobre os assuntos, as dificuldades, os objetivos, etc. Ou eu estou ouvindo um audiobook, estudando e refletindo sobre aquilo. Nunca é só dirigir e ficar passivo mentalmente, né? E quando eu tô com o pessoal do time, sempre rola conversas super profundas. A gente nunca fica só de boa falando de futebol, de besteira, de anime, de filme. A gente sempre pega um assunto pessoal ou profissional e fica desenvolvendo. Então a gente criou esse momento do vídeo, oficializou ele e virou o tal do Altos Papos. Depois eu boto a hashtag aí. A gente também gosta de ficar fazendo trocadilhos idiotas, tá? E aí, primeira reflexão, aproveitando o lance do carro, porque parece estranho ficar conversando no carro e gravando enquanto dirige, parece uma grande responsabilidade, mas dá para falar sobre a mecanização, a capacidade do nosso cérebro de aprender algo e mecanizar aquilo. Uma vez que você aprende uma técnica, aprende a realizar algo e vai dominando aquilo, o seu cérebro... Esse é o processo cognitivo. Seu cérebro está o tempo inteiro tentando aprender alguma coisa, olhando o mundo, a realidade, decifrando isso analiticamente e guardando isso. Esse processo de olhar, esmiuçar as coisas, separar as coisas, que é uma propriedade da mente analítica, e compreender como elas funcionam, o que elas são, como elas funcionam e por que elas funcionam daquele jeito, é o processo cognitivo, é o processo de formação do conhecimento. Então a gente está o tempo inteiro fazendo isso. Isso cruza, e quando a gente olha para alguma coisa e consegue entender a lógica e dominar, é possível dominar aquilo. Você toma consciência e vai treinando, vai internalizando tanto algo que era externo, né? Dirigir, por exemplo, no início é algo que é externo, as regras, as lógicas, os movimentos, e quanto mais você conhece aquilo, mais dirigir vira algo interno dentro de você e não só fora de você. E aí quando o seu cérebro pega essas coisas de fora e chupinha para dentro, assimila, transforma em conhecimento por meio da consciência, você consegue mecanizar algumas coisas. E eu lembro que dirigir no início era muito mais difícil, muito mais mecânico. Você tem que se esforçar para lembrar de todas as coisas, você tem que prestar atenção em tudo. Quando algo é novo e é difícil ainda para você, é natural que isso te tome muita energia mental, e depois isso tome menos energia mental. E isso é o que rola no carro, isso é o que rola quando você está aprendendo uma arte marcial, quando você está aprendendo uma dança, quando você está aprendendo uma ferramenta, o Illustrator, quando você está aprendendo a escrever, quando você está aprendendo caligrafia, quando você está aprendendo marketing digital, quando você está aprendendo sobre negócios, quando você está aprendendo qualquer coisa. É natural que você passe por esse processo. A novidade é difícil, e esse é o estágio Shu, né? Só para cruzar com outros vídeos e conteúdos, a gente tem falado muito sobre o Shu, Ha e Ri como estágios do desenvolvimento do aprendiz ou do discípulo. E o Shu é esse, onde você não conhece as coisas, tá? E aí é tudo muito mais difícil. Depois que você aprende, você consegue automatizar isso.
Abrindo outro parênteses, isso rolou muito comigo quando eu comecei a estudar grids dentro das artes do design visual. No início, pensar espacialmente e a ordem espacial das composições, no início para mim era muito difícil. Eu não dominava a técnica, eu não sabia exatamente o que precisava ser feito, o que era certo e errado, o que funcionava, o que não funcionava, como calcular, quais geometrias usar. Então no início é natural que você não tenha performance e isso te tome uma grande energia mental, cognitiva. E aí depois que você vai conhecendo aquilo, você fala, entendi, beleza. Aí agora você usa naturalmente e começa a criar intimidade, e aquilo vai simplesmente exalando de você. Um dos exemplos é a proporção áurea. A gente, no início, quando você começa a estudar, aquilo não é natural, mas isso é assunto para outro papo. Aquilo é um pouco mais natural do que a gente imagina, não é tão artificial assim. Na verdade, não só a proporção áurea, mas os princípios de proporção áurea. Não é só a medida da proporção áurea que é natural, mas a lógica da proporção áurea. Tem uma série de questões de harmonia, de ordenamento, de ganha-ganha, de inter-relação, de crescimento e decrescimento orgânico, etc. Mas esse é assunto para outro vídeo lá da Golden Grids Academy. Mas no início, quando você estuda, aquilo é duro, né? Você não tem organicidade com aquilo. E depois de um tempo de você estudar, tudo que você desenhar vai passar a ser dentro da proporção áurea, dentro de geometria, dentro de ordenamento, dentro de harmonia, dentro do que você escolher aprender e internalizar. Aquilo que você exercita é aquilo que provavelmente vai se tornar muito natural sair de você, né? O tipo de palavra, o tipo de comportamento, o tipo de desenho, o tipo de composição, o tipo de emoção, etc. E eu observei isso muito quando eu estava estudando grids. No início não era orgânico, não exalava naturalmente, apesar daquela semente já estar em mim. E com o treino e prática, aquilo passou a ser orgânico, natural e exalar naturalmente de mim, mesmo sem muito esforço, né? Então, e eu lembro que o Daniel Mira me ensinou muito sobre isso quando ele falou sobre música. Eu tentava criar, sempre gostei de design ordenado, racionalizado, não necessariamente racionalizado, mas design onde a harmonia vem pela ordem e pela, como que eu posso dizer, tudo na página ter um lugar e todos os elementos estarem nos seus devidos lugares. Isso criar um silêncio, uma ordem, uma facilidade de interpretação da composição, uma clareza e por aí vai. Só que eu lembro que eu estava num momento da vida super complexo, minha mente estava super complexa, totalmente diferente do que eu estava tentando criar no meu design. E ele falou, cara, experimenta ouvir músicas que tenham a ver com isso que você está tentando expressar e criar, porque existe uma relação entre o seu mundo interior e o seu mundo exterior. Quando você pensa muito sobre um assunto, consome muito um assunto, se envolve de pessoas que têm a ver com aquilo, se envolve de livros, de músicas, de emoções, de pessoas, de relações, de ambientes que são propícios a isso que você está querendo criar, isso favorece. Enfim, não é nem só intencionalmente que isso acontece. Tudo que você pensa, vê, sente, todas as relações que você tem, todos os cheiros, todas as comidas, todos os tipos de relação, todos os assuntos que você pensa durante o dia te influenciam, né? Mais ou menos aquela lógica de que você é o que você come, só que no exemplo que eu estou tentando dar não é no sentido de comida física, mas no sentido de comida psicológica, mental e emocional. Quando você se envolve com pessoas que têm sentimentos tóxicos, destrutivos, é natural que você fique contaminado por aquilo. Quando você passa a ter pessoas, sentimentos e assuntos mais construtivos e harmônicos, mais ordenadores, mais esclarecedores e menos escurecedores, é natural que as relações, a sua mente comece a ficar mais ordenada, mais clara, menos tóxica, etc. Enfim, isso é só um exemplo. Isso acontece com a música, isso acontece inclusive com seus alimentos físicos, né? A comida que você come também influencia
no seu comportamento, no que o seu corpo vai poder fazer, na energia que você vai ter e eventualmente até nas emoções que você vai ter. E é isso, um pouco. A mensagem é um pouco: você é o que você come, e aí quando você aprende a comer boas coisas por um motivo objetivo, as coisas certas, por causa de uma coisa que você está tentando alcançar, isso é muito legal. E aí o dirigir tem um pouco disso, é um exemplo da nossa capacidade de automatizar coisas, e isso complementa o assunto que é de você começar a se circundar intencionalmente de coisas positivas. E aí isso vai ficando automático, tão automático quanto dirigir, entende? Então qual é o ponto? A gente tem a capacidade de mecanizar. Quando a gente mecaniza, a gente perde um pouco a consciência daquilo, e é um pouco natural, mas o processo de internalizar e mecanizar aquilo, quanto mais consciente for, melhor é esse processo. E aí, conectando com outro assunto também, é importante nunca parar de aprender e de colocar novas habilidades, novos conhecimentos, novas capacidades para dentro de você. Porque uma vez que você está nesse movimento, é natural que haja um esforço no início para aprender algo, para sentir algo, para dominar e possuir algo, e depois de um tempo isso fica automatizado, e aí vai sobrar energia mental, energia psíquica para você sentir e aprender novas coisas, e esse processo nunca acaba. Eu cheguei onde eu tinha que chegar. Eu vou justamente para uma conversa com uma pessoa que me ajuda a crescer cognitivamente e emocionalmente. Então, até a próxima. Um abraço do Guerra. Falou!